Bom dia a todos. Hoje uma previsão para 2024. Eu escolhi uma data específica, 5 de junho de 2024. Uma grande conjunção, uma super conjunção no signo de Touro. Júpiter, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio. Lembrando que eu utilizo a astrologia védica, o zodíaco sideral. O zodíaco sideral, 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam o zodíaco sideral. Ele não é nem melhor nem pior do que o que vocês utilizam aqui no Brasil, que é o zodíaco tropical. É apenas um outro panorama, isso só vai enriquecer o entendimento de vocês. Muito bem. Uma outra coisa que é importante deixar claro. Esse vídeo, assim como todos os outros vídeos que vocês vão encontrar aí pela internet, seja ele pelo zodíaco sideral, né, as técnicas da astrologia védica ou da astrologia moderna, digamos assim, né, com o zodíaco tropical, que vocês estão acostumados aqui no Brasil. Tudo isso é muito geral, é um panorama geral. É preciso que vocês busquem um astrólogo para entender melhor, com precisão, com profundidade, porque o astrólogo vai analisar o mapa de vocês especificamente. Vamos lá. A técnica de Dasha. Sem esse entendimento, como é que você vai entender que período é esse que você vive na sua vida? A técnica de Dasha é baseada a partir de uma análise da sua lua natal. Para você entender Dasha, períodos e subperíodos. Cada período é regido por um planeta. E aí você vai entender que períodos da sua vida tem uma ocorrência de a eclosão de determinadas promessas da sua vida. Então essas promessas não vão acontecer aleatoriamente. Tem um momento que elas poderão eclodir. E quando elas poderão eclodir? Você precisa primeiro analisar a Dasha, os períodos ou subperíodos. Você tem o Vashafal, que é a Revolução Solar. Então mais importante do que do que o Ano Novo, 1º de janeiro, é o dia que você faz aniversário. Porque o dia que você faz aniversário tem um outro mapa que o astrólogo vai conjugar com o seu mapa natal. O seu mapa natal está aqui. Ele é o teu DNA, ele é a tua matriz. E todo ano, cada aniversário que você faz na sua vida tem um mapa novo, do ano específico. Então esse ano específico, conjugado com o seu mapa natal, você consegue ter um entendimento melhor. Você tem o Munta. Munta é uma técnica a partir da análise do seu ascendente. Você tem propriamente os trânsitos. Se nós estamos falando que vai ocorrer uma superconjunção em Touro, qual é o planeta que rege Touro? É Vênus. Quer dizer, onde Vênus está no seu mapa natal? Qual é a dignidade, qual é a força dele, quais são os planetas que estão conectados, qual é a casa que ele está? Né? A partir da sua lua, qual é a casa que ele está? A partir do seu ascendente, qual é a casa que ele está? Quer dizer, tudo isso é muito relevante. Olha quantos vetores, quantas técnicas para você ter uma precisão, uma profundidade. Então é evidente que é um vídeo, dá um panorama geral para vocês, é bacana. Mas você tem que procurar um astrólogo para ter esse entendimento melhor. Tá? Muito bem. Então, Júpiter e Vênus serão 2 planetas bastante importantes para todo mundo. Por quê? Os trânsitos de Júpiter, eles são muito importantes. Eles ficam 1 ano em cada signo. Quando eles mudam de signo, é preciso ficar atento. Algumas coisas mudam na vida de vocês. Independente da Dasha, independente de qualquer coisa. Agora, que mudanças são essas? Aí sim, todas essas técnicas são fundamentais. Agora, que vai mudar, vai mudar. Por isso que eu estou falando, vai mudar. Tá? E Vênus vai ser importante para todo mundo, porque Vênus é regente de Touro. Em 1º de maio, quando Júpiter agora transita, tá, em Áries. Ok? Muito bem. Dia 1º de maio de 2024, ele sai de Áries e entra em Touro. Quando ele entrar em Touro, cada um vai sentir já uma mudança. Agora, que mudanças são essas? São outros 500. Ok? Muito bem. E se nós estamos falando de Touro, Vênus. E aonde Vênus estará no mapa natal de vocês. Então, mas é uma conjunção interessante, uma conjunção que teremos uma lua em Touro exaltada, Vênus estará lá, que é regente de Touro, né? São planetas benéficos. O Sol, ele é tido como maléfico, mas ele é maléfico, mas o Sol ele é sátivico, ele tem uma relação espiritual, ele há
ele é desagradável, maléfico, muito mais no sentido de um certo rigor, de uma autoridade. Tem outras questões, mas, enfim, ele na astrologia védica, na astrologia helenística, ele é visto como maléfico, mas por ser sátivico, a gente tem que deixar, é um caso à parte. Não vai receber nenhuma influência essa conjunção, porque Marte estará transitando em Áries, né, o seu próprio signo que ele rege. Saturno já está há muito tempo em Aquário, também o signo que Saturno rege. Não vai ter grandes complicações. Bem, a gente pode ver uma quadratura, né, do Saturno, mas enfim, não é um olhar de 100% de influência. Muito bem, vamos lá. Para você que tem ascendente ou lua em Áries, Júpiter, ele está agora em Áries, ok? Para todo mundo. Está transitando o signo de Áries, então ele está na sua casa 1. Dia 1º de maio, ele entra em Touro, na sua casa 2. E dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter em Touro, na sua casa 2. Bem, casa 2. Casa 2 é a casa da fala, é a casa da família, é a casa dos bens, é a casa também, de certa forma, dos valores que você tem. A casa da fala, da comida também. Né? Então, para vocês terem uma ideia. Claro que mais para frente, mais próximo de maio, eu vou fazer um vídeo específico, mas é só para dar um panorama para vocês. Vamos lá, para vocês que têm ascendente ou lua em Touro. Se Júpiter está transitando agora em Áries, logo ele está passando pela sua casa 12. Bem, dia 1º de maio, Júpiter ele entra em Touro, logo ele vai para o seu ascendente, a sua casa 1. Beleza. Dia 5 de junho, Sol, Lua, Mercúrio e Vênus se juntam a Júpiter em Touro, na sua casa 1. Interessante. Para quem tem ascendente e Lua em Touro, a casa 1 ela fala sobre os seus pensamentos, sobre o seu corpo, sobre as suas iniciativas, sobre os seus pensamentos, sobre a sua imagem também. Então, ficar atento em relação a isso. Para você que tem ascendente ou Lua em Gêmeos, muito bem. Júpiter transita por Áries, logo ele está transitando na sua casa 11 agora. Dia 1º de maio, Júpiter vai para Touro, logo ele vai para a sua casa 12. Dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter na sua casa 12 em Touro. A casa 12 fala sobre perdas, sobre despesas, investimento a longo prazo, sobre caridade, sobre terras estrangeiras. A casa 12 ela vai falar sobre lugares onde as pessoas ficam exiladas, exílios, então, hospitais, manicômios, presídios. A casa 12 tem relação a isso, retiros espirituais. Assuntos que são completamente obscuros de você mesmo. Lembrando que a casa 1, a casa 12, ela é a 12ª da casa 1, que é você. Então tem alguma coisa de um ponto cego sobre você mesmo. Para você que tem ascendente ou lua em Câncer, Júpiter agora está transitando em Áries. Logo, está na sua casa 10. Muito bem. 1º de maio, Júpiter vai entrar em Touro. Então, Touro é a sua casa 11. No dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter em Touro, na sua casa 11. E o que é a casa 11? A casa 11 ela é ganhos, ela é network, elas são eventos também, casa 11. A casa 11 tem a ver com seus amigos, seu círculo de amizade e tudo mais. É uma casa que fala sobre aspirações também. É uma casa cama. Cama no sentido, é K-A-M-A, no sentido de aspirações e desejos. A casa 11, 7 e 3 são as casas cama. Isso a astrologia védica traz. É bastante interessante vocês entenderem. Muito bem. Para você que tem ascendente ou lua em Leão,
Júpiter transita agora em Áries. Logo, Áries está na sua casa 9. Então ele está transitando na sua casa 9. Dia 1º de maio, Júpiter ele vai entrar em Touro. Então ele entra na sua casa 10. No dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter na sua casa 10. Bem, o que é a casa 10? A casa 10 é status. A casa 10 ela tem a ver com a sua profissão, com a sua vocação. A casa 10 ela tem a ver com sua vida pública. A casa 10 tem a ver com altos cargos, tem a ver com governo, tem a ver com cargos de autoridade, tem a ver com grandes empresas também. Tá? Muito bem. Para você que tem ascendente ou lua em Virgem, sabemos que Júpiter transita em Áries agora, ou seja, na sua casa 8. No dia 1º de maio, Júpiter entra em Touro, logo ele vai para a sua casa 9. No dia 5 de junho, Júpiter, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter na sua casa 9. E o que é a casa 9? A casa 9, ela representa o pai. É importante. Na astrologia védica, a casa 9 é a casa do pai, não é a casa 10 e casa 4. Ok? É a casa do pai, é a casa do estrangeiro também, é a casa dos estudos, é a casa da espiritualidade. Ela é a casa também da boa sorte, a casa da fortuna. Lembrando que a casa 9 ela é a 11ª casa da 11ª casa, a técnica Bhavat Bhavan. Olha que maravilhoso. A astrologia védica ela é sensacional. A técnica Bhavat Bhavan ela traz para a gente o entendimento por que a casa 9 tem a ver com prosperidade. Por causa disso. A casa 11 não é a casa dos lucros? Não é a segunda casa a partir da 10? É uma casa de ganhos financeiros. E a casa 9 ela é a 12ª casa a partir da 11ª. É a 11ª casa a partir da 11ª. Então tem uma relação interessante entre casa 11 e casa 9. E a casa 9 também é uma casa que fala sobre religião, a casa da lei também, a casa do Dharma, da ação correta, por exemplo. Tá? Tem a ver com filhos. A casa principal de filhos é 5. Mas a 9 também tem uma relação. A gente não pode deixar de lado isso também. Muito bem. Para você que tem ascendente ou lua em Libra, Sol, Júpiter está transitando agora em Áries. Logo, está na sua casa 7. No dia 1º de maio, Júpiter ele entra em Touro. Logo, ele vai para a sua casa 8. Dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter na casa 8. Bem, casa 8. A casa 8 é chamada de casa Adharma. A-Dharma. Se Dharma a gente fala da ação correta, da lei, a casa 8 ela é tida também como uma ação uma casa da ilegalidade. Porque ela é a 12ª casa a partir da casa 9. 12ª não é perdas? Se eu contar 12 casas a partir da 9, que representa a lei, é só você juntar lei, 12 casas, perda, cai na 8. Logo, a 8 é a perda da lei. A casa 8 ela fala sobre grandes transformações, mas não é grandes transformações meio romantizada, como às vezes ocorre na astrologia ocidental. Né? Transformações. É um preço alto pra caramba a casa 8. A casa 8 ela é tida como a casa, digamos, mais maléfica das 12. Tá? Exatamente por conta disso. Porque a casa 9 é a casa, digamos assim, mais benéfica. E a casa 8 ela é a perda, é a 12ª da 9. A casa 8 ela vai falar sobre acontecimentos emergenciais, cirurgias, coisas que você não tem como saber, como prever. A casa 8 ela tem a ver também com ganhos especulativos, ganhos que vêm dos outros também, heranças. É a casa da longevidade. Por isso que é uma casa também que trata sobre a morte. A casa 8 fala sobre os seus medos. A casa 8 ela fala sobre... É interessante os medos, né? Para a astrologia védica, o medo é o inimigo da coragem.
A casa 3 ela é a casa da coragem. Né? A casa 6 era a casa dos inimigos. Olha que interessante. Se você contar a partir da casa 3, que é a casa da coragem, você conta a partir da 3, casa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. 6 casas a partir da casa 3. Vamos conjugar? Casa 3, coragem, 6, inimigo. Casa 8, ela é o quê? O inimigo da coragem, é o medo. É o medo. A casa 8 ela tem a ver com os medos, com seus vícios também. Enfim, tem muito mais. Vamos lá, para você que tem ascendente ou lua em Escorpião, Júpiter transita em Áries, logo está passando agora pela sua casa 6. Muito bem. Dia 1º de maio, Júpiter entra em Touro. Se entra em Touro, ela vai entrar na sua casa 7. Dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter em Touro na sua casa 7. Casa 7, a casa do sexo, vamos mais uma vez, é a casa do sexo, não é a casa 5, não é a casa 8, casa 12. Elas têm alguma relação com isso, com o sexo, mas a casa principal, pela astrologia védica, é a casa 7, a casa do sexo. É a casa do casamento, a casa dos negócios, ele é a casa também... Você sabe que muitos psicólogos, terapeutas têm uma casa 7 relevante. Porque a casa 7 ela é a casa onde o Sol se põe. Se o Sol nasce no ascendente, claro, está ascendendo, o ponto mais alto do Sol não é na casa 10. Quando uma pessoa nasce próximo do meio-dia, eu já sei que provavelmente ela vai ter um Sol de casa 10. Se ela nasce próximo de 6 horas da manhã, eu sei que ela provavelmente vai ter um Sol no ascendente. E se ela nasce próximo do Sol se pondo, ela vai ter provavelmente um Sol de casa 7. Se ela tem um Sol próximo de meia-noite, ela vai ter um Sol provavelmente de casa 4. Olha aí. Então a casa 7 significa o Sol se pôr, ou seja, você dá espaço para um outro à luz, que não só a sua. Interessante. Quer dizer, se a casa 1, o ascendente, ele é o momento onde o Sol nasce, onde o seu brilho precisa aparecer, a casa 7 já é o espaço para o outro. Então, nesse sentido, não é à toa que tem muitos terapeutas que têm uma casa 7 relevante. Tem uma relação também. É um olhar para o outro. É um espaço que você dá para o outro. Né? Então, casa 7 também tem a ver com vida pública, tá? Pela técnica Bhavata Bhavan, ela é a 10ª casa a partir da 10ª casa. É só você contar. 10 casas. 10, 11, 12, 1, 2, 3, né? Quando chegar na 7 são 10, com 10 passos. Bem, a partir da 10ª casa, conta 10, você chega na 7. Então existe uma relação de 7 e 10. A casa principal da vida pública é a casa 10, mas a casa 7 também tem relação com isso. A casa 7 também tem relação com viagens. Mas não é mais forte, não. Mais forte, com certeza, 9 e 12. Tá? 12 é o lugar onde você se exila, de certa forma, né, do exílio. E a casa 9, viagens também, tem a ver com o estrangeiro. Mas vamos lá. Para você que tem ascendente ou lua em Sagitário. Bem, Júpiter transita agora em Áries. Então, para você, está na casa 5, Júpiter, por enquanto. Dia 1º de maio, Júpiter vai entrar na sua casa 6, em Touro, no seu mapa. Dia 5 de junho, o Sol, a Lua, Mercúrio e Vênus, eles se juntam a Júpiter em Touro na sua casa 6. O que é a casa 6? Inimigo. Casa 6, dívida, doença, cuidado com a saúde, trabalhos minuciosos, dia a dia do trabalho, obstáculos. Olha que bonita a casa 6, né? Casa 6, ela fala sobre madrasta. Casa 6, ela vai falar sobre irmão da mãe. Casa 6 vai falar falei sobre dívida, falei sobre conflitos. Casa 6, cuidado com a saúde também. Enfim, tem mais coisas, mas é importante você entender. Para você que tem ascendente ou lua em Capricórnio, bem, Áries, sua casa 4. Então, se Júpiter está transitando agora no signo de Áries, ele está passando na sua casa 4. No dia 1º de maio, Júpiter ele entra em Touro, logo a sua casa 5. Bem,
No dia 5 de junho, o Sol, a Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter na sua casa 5. Bem, casa 5, ela é a casa dos filhos, ela é a casa dos estudos. A casa 5 ela tem a ver com arte e criatividade. A casa 5 também tem a ver com jogos de azar, diversão. A casa 5 tem a ver com prognóstico, né, com previsão. A casa 5 ela é bastante interessante nesse sentido. A casa 5 ela também é uma casa dharma, da ação correta, tá? Então é uma casa, a 5 e a 9 são casas muito espirituais também nesse sentido, e são casas que têm a ver com aquilo que você fez em outras vidas. Quer dizer, isso é uma técnica baseada, claro, no entendimento do karma. A Índia, a cultura hindu, ela é pautada nisso, né? Então, mas para quem não acredita na lei do karma, entenda que a casa 5 ela é uma casa de sorte também, tá? É a casa de sorte, você pode entender mas a casa, pelo entendimento, pela técnica da astrologia védica, uma casa de sorte, porque são coisas que você fez em outras vidas que hoje você tem a possibilidade de receber essa sorte, né? Bem, para você que tem ascendente ou lua em Aquário, muito bem, Júpiter está transitando em Áries, logo está na sua casa 3. 1º de maio, Júpiter ele entra em Touro, e dia 5 de junho, o Sol, a Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter em Touro na sua casa 4. Bem, o que é a casa 4? A casa 4 ela é a casa da mãe. Ela é a casa também da felicidade. Lembre-se, preste atenção no mapa de vocês. O planeta regente do signo que está na sua casa 4, lembrando que esqueça essa história, eu sempre brinco com os meus amigos astrólogos e tudo mais, esqueça o sistema Plácidos, sistema de casas Plácidos, utiliza o sistema de casas iguais, signos inteiros, resolve a vida de vocês, tá? Bem, então, o planeta regente do signo que está na sua casa 4, esse planeta ele vai estar em algum lugar, e o lugar que ele estiver, com os planetas que estiver, a dignidade que estiver, ele vai apontar de certa forma para a sua felicidade, né? A gente pode dizer um pouco, falar sobre a felicidade é falar sobre o planeta que rege a casa 4, tá? Bem, então casa 4 ela vai falar sobre automóveis, casa 4 fala sobre o lar, a casa 4 fala sobre a profundidade também da alma, as questões psicológicas, suas raízes, memórias. Casa 4 fala sobre propriedades, sobre a sua casa mesmo também, né? Bem, se você tem o ascendente ou a lua em peixes, Júpiter transita em Áries, ele por enquanto está na sua casa 2 e ele vai entrar na sua casa 3, dia 1º de maio. No dia 5 de junho, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio se juntam a Júpiter em Touro, na sua casa 3. Bem, e o que é a casa 3? A casa 3 ela é a casa da coragem, ela é a casa da iniciativa, ela é a casa da criatividade. Muitos artistas têm uma casa 3 proeminente, é a casa da divulgação, ela é a casa da interação. A casa 2 fala da fala, mas a 3 ela faz a interação. A casa 3 elas são os vizinhos, é aquilo que você consegue articular próximo de você, né? Ela é a casa das pequenas viagens. Pode ser também grandes viagens, é possível também, mas pensa dos pequenos deslocamentos. A casa 3 ela fala sobre divulgação, é a casa dos comunicadores, é a casa da mídia, ela é a casa dos jornalistas. Ela é a casa, mas casas também daqueles que trabalham de forma com saber operacional também, está muito ligado à casa 3, né? Muito bem, é isso. Então, atenção,
1º de maio, Júpiter sai de Áries e entra em Touro, muito importante. Isso vai afetar cada um de uma maneira, lembrando disso, né? Procure um astrólogo, minha agenda está aberta para 2024, é só entrar no meu direct, no Instagram, Levi C. Davi, tá? Pode deixar um comentário também no canal no YouTube, para agendar uma consulta para vocês, tá? Vênus no mapa natal de vocês. Preste atenção no Vênus no mapa natal de vocês, aonde ele estiver, os planetas, isso vai ser também importante, tá? É isso. Um bom ano para vocês e vamos que vamos, né?